Eu não descobri que eu tinha transtorno de ansiedade porque um dia eu acordei e pensei, acho que eu tinha ansiedade, acho que eu tenho ansiedade. Isso começou a refletir muito mais no meu trabalho. Minha produtividade começou a cair, eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito e, enfim, minha memória sempre foi muito boa, sempre produzi bastante e isso começou a ficar estranho, né? E eu não estava passando por uma fase legal, assim, tava tudo muito esquisito. Mas eu pensei, falei, deve ser só. Lembra que eu comentei que era período de Black? Eu falei, deve ser só o cansaço por conta da Black. Oi, meu nome é Vanessa e hoje eu vou contar como que eu descobri que aquilo que eu achava que era só um estresse, na verdade tinha outro nome. Bom, para vocês entenderem um pouco do contexto até aqui, naquela época eu trabalhava eu morava sozinha. Trabalhava já 2021, já estava há 3 anos nessa empresa, não preciso ficar falando o nome, né? Vocês podem procurar lá no meu LinkedIn. Eu trabalhava nessa empresa, eu amava trabalhar nessa empresa, eu realmente gostava muito de trabalhar lá, já na área de tecnologia. E a gente estava nessa fase da Black, né? Então, a partir de setembro, outubro, já era um período ali em que a gente trabalhava muito, vinha, né, numa pegada de trabalho muito intensa. E como eu era da área de infraestrutura, de tecnologia, é a área base ali, né? O que sustenta de fato, todo o sistema, toda a infraestrutura para uma Black acontecer. E aí eu vinha nesse processo de cansaço, de sono, e aí fui na endocrinologista, fiz os exames e descobri na época que eu tava com tireoidite de Hashimoto. E também estava tendo as crises de ansiedade. Já estava começando com aquela irritabilidade fora do normal, já tinha alguns sintomas de crise, mas ainda não estava entendendo muito bem como que aquilo estava funcionando no meu organismo. E aí, na época, a endócrino comentou comigo, falou, olha, a gente não tem como saber se o seu transtorno de ansiedade foi derivado da tireoidite de Hashimoto ou o inverso, porque um pode causar um outro. Então, a gente vai tratar os dois. Obviamente que aí ela fez o encaminhamento, pediu para eu procurar um tratamento com psiquiatra, e fizemos o tratamento ali da parte da tireoide, segui com o tratamento tudo certo. E procurei o médico do trabalho, ele fez um encaminhamento para psicólogo e aí eu comecei a fazer terapia. Esse médico na época me passou um remédio, um antidepressivo para começar a ter um controle maior das crises. E ali a gente está falando de setembro, outubro de setembro, outubro de 2021. A Black é em novembro, né? A última sexta-feira de novembro. Ok. Nesse período, a gestora da área que eu trabalhava, maravilhosa, entendeu que eu realmente estava num momento de estresse ali muito grande e eu não batia ponto, eu tinha um cargo que eu não batia ponto. E ela falou: olha, você vai tirar alguns dias de folga porque você está muito estressada, você está muito cansada e você precisa dar uma desligada mesmo do trabalho. Ela falou: ó, você vai tirar uma semana, porque é como se você tivesse um banco de horas, pela quantidade de horas que você trabalha além da carga horária, né, de trabalho normal, e vai descansar. Não quero saber de você vendo e-mail, não quero nada disso, vai descansar. Ok. Não deu tempo de planejar nenhuma viagem, nem nada. A gente ainda estava naquele período de pandemia, né? Ainda já tinha vacina, mas ainda não estava tão seguro e eu, enfim, não deu para fazer nenhum planejamento de viagem. Era uma semana. Eu lembro que eu sou apaixonada por Friends. Quem me conhece sabe dessa minha paixão. Ó, aqui tem o box, tem as outras coisas aqui, enfim, eu sou realmente muito apaixonada por essa série. E eu morava num apartamento de aluguel e, de uma maneira muito doida, eu pintei a porta do apartamento, fui, pesquisei como que eu fazia, chegava no tom da porta, do lilás da porta do apartamento de Friends. E pintei, depois eu vou deixar, colocar uma foto aqui de como que ficou. Ficou lindo.
Eu falei, bom, quando eu devolver o apartamento, depois eu me entendo como que isso vai ficar. E aí, beleza, tirei essa semana de descanso, voltei a trabalhar e a vida seguiu. Passou novembro, passou dezembro. Quando foi final de dezembro, surgiu uma oportunidade numa outra área. Eu tenho uma cola aqui, tá, gente? Mais ou menos de um roteiro. Eu sei que é uma conversa e tal, mas só pra gente não fugir também muito da ideia aqui dos nossos vídeos. Surgiu uma oportunidade numa outra área. Eu já estava com interesse de seguir para a área de produtos digitais, né, de gestão de produtos digitais. Nas áreas anteriores eu fazia muito mais a parte de governança corporativa ali, de gestão financeira, de contratos, e eu estava muito interessada em ir para essa área de gestão de produtos digitais. E aí surgiu essa oportunidade, conversei com a gestora na época e fui para essa área. Então eu iniciei 2022 nessa nova área. Ok, era uma área que eu não conhecia ninguém, apesar de eu conhecer muita gente na empresa, porque o cargo que eu ocupava antes me permitia circular em todas as áreas, todas as equipes, então eu conhecia muita gente. E eu era, né, o apelido de vereadora ali, eu era a pessoa que circulava e fazia amizade muito fácil. Inclusive as pessoas abusavam disso quando tinham que resolver alguma coisa. Falava, não, fala com a Vanessa, que a Vanessa vai lá, ela conhece, ela resolve. Enfim, mas eu trabalhava, mas aí chegava o final do dia, tava naquele cansaço, a insônia começou a ficar mais crônica. Eu sempre tive insônia, desde que eu me conheço por gente, mas era uma insônia muito pontual. Quando tinha algum acontecimento, alguma viagem, tinha aquela insônia de acordar, ficar 2, 3 horas acordada e depois voltar a dormir, mas acontecia por 1, 2 noites e muito esporadicamente. Isso começou a ficar recorrente, de acordar, tipo, eu conseguia dormir rápido, mas acordava 3 da manhã e só ia conseguir dormir com o dia claro. E aí era um cochilo rápido, porque logo tinha que levantar, né, pra começar o dia. Então começou a afetar meu sono também. E a gente sabe que o sono é algo primordial para tudo, né? Eu não praticava atividade física nessa época, então que é algo também que favorece muito, e a gente vai falar disso no outro momento. E eu tava num relacionamento muito tóxico, muito ruim, assim. Ele já tava numa fase, eu já tava nessa relação há 4 anos, 4 anos, mas estava muito ruim, assim, tava tudo muito. Eu não conseguia me desvencilhar, eu tava numa dependência emocional muito grande dessa relação. Enfim, eu tenho uma frase que eu falo há muitos anos, que é quando chove merda, nunca é garoa. Eu espero que o YouTube não derrube o vídeo, porque, enfim, nem falei um palavrão, né? Merda nem é palavrão. Então, juntou tudo. Juntou a questão do relacionamento não estar legal, de eu estar com toda essa questão da tireoide, a questão do transtorno de ansiedade, e as crises de ansiedade começarem a ficar cada vez mais recorrentes. E eram crises que me... Como que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Elas sugavam a minha energia, literalmente, assim, a energia física, sabe? Para vocês terem uma ideia, quem nunca teve uma crise de ansiedade, ela é diferente de uma crise de pânico. A crise de pânico eu nunca tive, tá? Conheço pessoas que já tiveram, mas eu nunca tive. A crise de pânico é como se você estivesse no local e você tivesse de fato um desespero para sair dali, porque você acha que, sei lá, a parede da casa vai cair, ou a casa vai explodir, ou o trem vai descarrilhar e vai, enfim. A crise de ansiedade, você começa a sentir uma formigação, um formigamento, não sei qual é o termo certo, se os dois são certos. Você começa a sentir de fato vou usar formigamento, tá? Você começa a sentir um formigamento, um coração acelerado, um ataque cardíaco, assim. Em algumas pessoas dá uma sudorese muito forte, tontura em algumas vezes, dor de cabeça. E ela vem com o tempo. Hoje eu consigo plenamente identificar quando eu vou ter uma crise. O meu corpo, eu já entendi, né? Depois de tantos anos, eu já consigo identificar com horas de antecedência
se eu vou ter uma crise ou não. Porque ela não vem de repente, ela começa, como assim, ela vem, você começa a ter os sintomas, aí ela chega no pico e não dá para dizer, ela vai durar X minutos, depois você vai passar. Não. Você pode ter uma crise muito rápida e passar, como você pode ficar no pico da crise muito tempo e demorar para passar. E a maneira como você lida com a crise, que é o principal ali. E como tudo era novo para mim, eu não sabia lidar com as crises. E lembrando, eu morava sozinha, né? Então, eu morava sozinha, pouquíssimas pessoas tinham conhecimento disso, porque eu não compartilhava isso com quase ninguém. Enfim, porque eu não queria atrapalhar, não queria... Enfim, também não queria falar sobre. Já estava tomando antidepressivo, mas ainda era tudo novo. Para o meu organismo, para minha mente, tudo, para minha rotina, estava tudo muito novo. Passando com psiquiatra todos os meses. E aí, essa área que eu estava, não estava legal. Minha gestão não entendia essa minha condição. E eu não gosto de usar essa condição como uma muleta para justificar do tipo, não trabalhei hoje porque tive crise. Tipo, a crise, normalmente as minhas crises aconteciam de noite, de madrugada. E no dia seguinte a sensação era de que eu tinha lutado com todos os ganhadores do UFC e obviamente perdido de todos eles e todas elas. Então o dia seguinte era sempre muito ruim para começar, né? E a minha gestão na época não entendia isso muito bem. Até porque a pandemia trouxe à tona muito sobre a saúde mental, mas demorou, né? Principalmente no ambiente corporativo, para se entender. E eu arrisco dizer que nem sei se ainda, nos dias atuais, ainda é tão compreensível esse assunto. De novo, papo para um outro vídeo. Enfim, a vida foi seguindo. Então, assim, relacionamento ruim, a minha área, eu estava trabalhando, mas não estava feliz. Eu sou uma pessoa que, para trabalhar, eu preciso ter autonomia. E a gestão que eu trabalhava, eu precisava da satisfação de cada vírgula que eu digitava no e-mail. Era uma gestão que ela me pedia para fazer, ela a gestão, tá? Não estou dizendo se é homem ou mulher, ela a gestão. Me pedia para entregar uma garrafa azul, independente de como eu fosse entregar a garrafa azul. Vamos supor que, beleza, eu tenho o meu jeito de produzir a garrafa azul. Ela me pedia a garrafa azul, mas só servia a garrafa azul só ia prestar se eu fizesse exatamente do jeito que ela quisesse. Se eu entregasse a garrafa azul, mas do meu jeito, não estava correto. Então, assim, estava muito angustiante trabalhar, estava tudo ruim. E aí, conversando com a minha psiquiatra, não, deixa eu só fazer uma correção. Quando a gente chegou nesse estágio, eu já tinha terminado esse relacionamento, já tinha me livrado do embuste, graças a Deus. Eu não vou nem falar nome, que é para não atrair. Já tinha me libertado deste embuste, então um problema já tinha tirado da frente. E aí a minha psiquiatra, doutora Francine, maravilhosa, só não volto lá, gente, porque a consulta dela é caríssima. R$ 1.000 uma consulta, gente, não dá pra ir todo mês e não tem retorno, não tem condição. Inclusive, gente, cuidados de saúde mental é caro. Que você fala, tudo bem, você precisa cuidar da saúde mental. Aí você vai comprar um antidepressivo R$ 300, que dura 1 mês, 2 meses. Complicado. Ok. Doutora Francine falou, olha, você tá com um esgotamento mental, não tem condição de você continuar trabalhando desse jeito. Você tá a um passo de um burnout. Se já não estiver... Porque o que acontecia, gente? Eu não conseguia trabalhar. Era como se eu... eu tive Covid ainda, pra ajudar. Tudo isso perto do meu aniversário. Eu falo que em 2022 eu tive o inferno astral depois do meu aniversário. Normalmente o inferno astral são 30 dias antes, né? Eu tive depois. Eu fiz aniversário dia 7 de maio, aí meu inferno astral começou a partir dali. Então eu tive Covid, tava nesse esgotamento mental, e aí a doutora Francine falou, olha, eu vou te afastar. Não tem condição de você trabalhar desse jeito. Você tá realmente ao ponto de ter um piripaque do Chaves.
vou te afastar por 14 dias. Só que você precisa tomar uma decisão. Não adianta eu te afastar, você ficar 14 dias sentada no sofá olhando pro teto, pensando na vida, assistindo todas as séries da Netflix e não decidir o que você quer fazer. Você precisa resolver se você vai voltar para a área que você tá e vai administrar como as coisas acontecem. Você vai voltar para a empresa e vai tentar conversar. Deixa eu desbloquear aqui que a minha cola, o outro computador bloqueou. Peraí. Voltou. Que inclusive ajuda um pouquinho aqui na luz. Você vai voltar para a empresa e vai conversar com algum outro gestor pela área que você passou e ver se você consegue movimentar de área. Você vai procurar um outro emprego nesse meio. Você vai continuar na empresa procurando outro emprego e quando você conseguir outro emprego você falou valeu. Ou você já dá um falou valeu sem outro emprego em vista. O que não dá é para eu te afastar e você voltar para o mesmo lugar e sem ter uma definição do que você vai fazer, porque senão você vai continuar adoecendo. Falei, bom, tá bom. Neste intervalo, Tássia Ellen, a minha irmã Japa, me propôs de passar um período fora do Brasil. E eu falei, seria uma má ideia, né? Ela falou, olha, a gente trabalha remoto, tal, por que não? Eu falei, olha, tá bom. Mas, de novo, isso também vai ser pauta para um outro vídeo. Então, assim, tinha essa possibilidade de ir embora do Brasil, trabalhar numa empresa aqui do Brasil, mas morando fora. E aí ela deu a ideia e falou, ó, pensa aí num destino e depois me fala o que você resolveu, a gente decide junto. Porque eu sempre amei fazer roteiro de viagem e tal. Tá bom. O que aconteceu no final dessa história? Eu não sei nem quanto tempo já que a gente tá falando aqui para o vídeo não ficar muito longo. Quando eu voltei, nesse intervalo dos 14 dias que a doutora Francine me deu, eu fiz as minhas contas do quanto tempo eu conseguiria ficar sem... da minha rescisão, da minha reserva de grana, por quanto tempo eu sobreviveria sem trabalho, né? O quanto que aquele dinheiro me manteria sem trabalho. E assim, continuar na empresa não era uma possibilidade. Por mais que eu amasse trabalhar lá, eu estava num momento, aqueles 6 meses, 5 meses que eu trabalhei naquela área me fizeram perder todo o tesão que eu tinha por trabalhar naquela empresa. Todo o reconhecimento que eu tive naqueles 4 anos anteriores é como se não tivesse existido. É como se eu tivesse tirado nota 10 em todas as provas e aí eu tirei uma nota 5 e aí eu só estava focada naquela nota 5. Porque aquela professora que me deu a nota 5 fez com que eu esquecesse todas as notas 10 que eu tirei nos anos anteriores. Então eu não queria continuar mais lá. Surgiu a oportunidade numa outra empresa que era um trabalho PJ 100% remoto. Quando eu fiz entrevista, a gente já tinha decidido para onde nós iríamos, eu e Tássia, para onde nós iríamos, quando nós iríamos, ela também já tinha resolvido na empresa dela. E aí na entrevista eu falei, olha, eu tô com um projeto de ficar um período fora do Brasil, isso impede alguma coisa aqui no trabalho. O dono da vaga, né, o gestor na época, falou assim, olha, para mim pouco importa, você que vai ter que lidar com o fuso, desde que você entregue o scope ao que você foi contratada, para mim pouco importa de que lugar do mundo você vai estar. Tanto que o período que eu trabalhei lá, tinha gente que nem fazia ideia que eu não estava no Brasil. Então eu resolvi esse segundo problema, né? Eu pedi as contas. Nossa, pedir as contas é muito antigo, né? Eu terminei o relacionamento, pedi as contas. Então eu comecei a resolver todos os gatilhos que me davam as crises de ansiedade. Só que até esse momento chegar, a minha cabeça, para quem assistiu Divertidamente 2, principalmente o 2, né, que é quando a ansiedade entra, ela era um verdadeiro caos, assim. Eu tinha crises recorrentes. A minha gaveta da cozinha, assim, era uma farmácia. Eu tinha remédio para dormir, eu tinha remédio para acordar.
Eu tinha os antidepressivos, eu tinha remédio para dor de cabeça, eu tinha remédio para tudo que você possa imaginar. Eu tinha os remédios para o tratamento da tireoide. Então, assim, virou uma fase. Eu engordei muito nesse período. Muito assim, quase 10 quilos. Eu tenho fotos com meu rosto super inchado, assim. Então, foi um período muito, muito tenso. E, de novo, tiveram poucas pessoas, acho que dá para contar nos dedos de uma mão, as pessoas que sabiam dessa minha condição. E eu evitava de falar. Algumas amigas brigavam comigo, tipo, meu, por que você não contou que você teve crise? Uma grande amiga também morava no mesmo condomínio que eu morava. Ela continua morando lá. Inclusive, saudade. Foi um dos apartamentos que eu fui mais feliz. Que eu amei morar naquele condomínio. Tá chovendo, não sei se vai vazar no microfone aqui, mas tá um barulhinho de chuva lá fora. Então, assim, foram quase um ano, né? Foi quase um ano ali de caos, de noite sem dormir, de crises, incontáveis crises, incontáveis crises. Tiveram crises que eu achei que eu fosse realmente de arrasta, assim, que eu falei, meu, de hoje eu não vou passar. Porque as crises mais fortes eram crises que a mão contorce, assim, tem gente quando convulsiona fica, né, com os dedos rígidos, assim. Eu cheguei a ter crises desse jeito. E aí tinha os exercícios de respiração, que às vezes eu tentava fazer, ou ficar sentada embaixo do chuveiro, né, com água e tal, né, correndo ali para ver se aliviava. Então foi bem complicado. Mas acho que depois de contextualizar, né, de contar esse pedaço desse um ano que tudo aconteceu, eu consegui, apesar de, né, eu consegui... Ai, gente, tem roupa no varal e tá chovendo. Vai ficar, já molhou, não vou recolher. Eu consegui, porque, atentem-se, nesse intervalo eu estava apenas com um transtorno de ansiedade generalizada. E não é diminuindo como se fosse pouco, porque não é. E para ser considerado um transtorno, para você falar, tipo, eu tenho ansiedade. Ansiedade, de novo, todo mundo tem. Mas para você considerar que você tem um transtorno de ansiedade generalizada, ter um CID, um laudo, porque eu tenho laudo, eu posso, né, mostrar, tipo, eu tenho um laudo. Inclusive, eu apresentei o laudo na empresa na época. Você precisa ter uma quantidade, você precisa ter, por no mínimo 6 meses, crises de maneiras recorrentes e essas crises começarem a impactar o seu dia a dia, impactar a sua vida. Você não conseguir trabalhar, você não conseguir viver de alguma maneira. Isso precisa impactar a sua vida, para isso passar a ser uma condição de saúde que te permita, né? Nossa, que delícia ter um laudo desse, né? Que te permita ter um laudo. Mas ainda assim, parando para pensar hoje, eu consegui, aos trancos e barrancos, e com a ajuda de amigos, desses poucos amigos que sabiam dessa minha condição, e sou eternamente grata, resolver, tirar da frente os problemas, tirar da frente o relacionamento, tirar da frente o trabalho que me fazia mal. Spoiler, eu voltei a trabalhar nessa empresa, a gestão daquela época não está mais lá, e eu consegui resolver. Tem gente que não consegue, cada um tem o seu tempo, a sua maneira de resolver as coisas. Mas assim, não é fácil, não é falta de Deus, não é bobagem, não é, é só você dormir que passa, não é uma besteira, gente. Então assim, eu acho que o recado que eu quero deixar nesse segundo vídeo aqui da nossa conversa atentem-se aos sinais do corpo. Aquela frase de, nenhum CNPJ vale como é que é? Nenhum CNPJ vale um AVC, é isso? Um negócio assim, esqueci a frase agora, como é que é? É bem real. Porque é isso, eu falava muito essa frase na época. Você tem um treco hoje é domingo, né? Tô gravando esse vídeo num domingo. Você tem um treco hoje, vai ficar ali, vai passar essa semana, vamos dar essa semana.
Ai, nossa, a Vanessa era legal, né? Trabalhava pra caramba, meu. Putz, vai fazer falta, meu. Ela trabalhava tanto, entregava, nossa, super produtiva, tal, nananã. No paralelo, enquanto a galera tá falando isso, o RH já abriu vaga, tá? Pra te substituir. Vai contratar outra pessoa, pagando menos do que pagava pra você. E dali 3 meses ninguém nem lembra quem era a Vanessa. Então, assim, atentem-se aos sinais, cuidem da saúde mental de vocês. Não se matem de trabalhar. E aí acho que nem é só a questão de trabalho, porque no meu caso, o que gerou o meu transtorno de ansiedade não foi só o trabalho. Eu acho que o trabalho foi a espuminha do chopp. A gente já tinha um percentual muito maior ali, que no meu caso era o relacionamento, que já vinha enchendo ali, e aí a gente completou. O trabalho foi a espuma que transbordou do copo, e fez chegar no que chegou. Então, meu recado é esse. Atentem-se aos sinais, descansem, cuidem da saúde de vocês, não tenham vergonha de falar, não tenham vergonha de procurar fazer terapia. Da mesma maneira que, ai, tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio, ou tô com dor de estômago, vou procurar um gastro. Tá se sentindo estranha? Procura um psiquiatra, um psicólogo. Faz parte do corpo, né? E tudo tá ligado. Então é isso, acho que eu falei demais. O que eu falei de menos no primeiro vídeo, acho que nesse eu falei bastante. No próximo eu vou trazer o início dessa jornada quando a gente mudou para África do Sul. Saudade. E como isso foi transformador para minha saúde mental. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. De novo, curtam, compartilhem e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!